Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 4. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 11. Peço que você acompanhe essa leitura juntamente comigo. Apocalipse 4, do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vivem para todos sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Oremos nesse instante, irmãos. Obrigado, meu Senhor, por tua palavra, tão bela e tão majestosa, que o Senhor nos traz neste dia de hoje. Rogamos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, que o Senhor nos ilumine o entendimento, e que sejamos muito encorajados por ela, Senhor, pela exposição dela neste instante, porque esta é a visão mais importante que nós temos na nossa vida. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, eu faço uma pergunta a cada um de vocês nesta manhã: o que você está vendo? Constantemente diante dos nossos olhos, vários acontecimentos estão se desenrolando. Acontecimentos que nós percebemos ao longo do nosso dia a dia, com o convívio dos nossos familiares, amigos e colegas de trabalho, mas também acontecimentos que marcam a história, que se passam, por exemplo, nos noticiários, seja de uma grande cidade metropolitana como Osasco, São Paulo, seja como aqueles confins da terra, onde nós vemos bombas, onde nós vemos guerras e rumores de guerras acontecendo, seja no rolar do feed do Instagram, onde os nossos olhos estão fixos quase que constantemente, no mínimo 2, 3 horas por dia, de acordo com pesquisas aí, de quanto os brasileiros consomem rede social.
Diante dos nossos olhos estão passando coisas que muitas vezes podem nos trazer alegria, podem nos trazer riso, mas constantemente nos evocam preocupação, nos evocam medo, nos evocam tristeza, porque olhamos e percebemos tamanho sofrimento, tamanhas injustiças, violências, como o pastor orou aqui, contra mulheres, feminicídios e tantas outras coisas. Ao olharmos para a nossa realidade, podemos nos sentir desencorajados, podemos nos sentir amedrontados. Porém, meus irmãos, existe uma visão que está além de todas essas coisas, a qual eu convido você a fixar os seus olhos todos os dias. E da mesma maneira como nós, que vivenciamos uma realidade nua e crua, a vida debaixo do sol, assim também os cristãos da época de João, eles experimentavam uma realidade muito difícil. Se eles olhassem para os acontecimentos contemporâneos ali ao Império Romano, eles veriam um grande imperador se estabelecendo como Deus, ordenando adoração nas principais cidades, erguendo templos e perseguindo cristãos, aqueles que se opunham a adorá-lo de forma intensa, a se prostrarem diante das suas imagens, diante dos seus deuses. Eles viam, tal como nós vemos, sofrimento, perseguição e dureza. Era isso que estava sendo marcado diante dos olhos dele. Porém, na experiência de João nesse instante, ele é convidado a olhar para algo que está acima de qualquer coisa, e algo que é extremamente encorajador às nossas vidas, que é a visão do trono de Deus. Depois de ele ter recebido a revelação de Jesus ali na ilha de Pátimos, de ter visto Cristo glorificado em toda a sua glória, dando a ele cartas para enviar aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, agora um novo, vamos dizer assim, um novo episódio se desenrola de toda esta revelação que João está recebendo, que é a visão do trono de Deus. E é interessante, meus irmãos, porque João não é o primeiro a ver todas essas coisas maravilhosas. Semelhantemente a ele, profetas como Micaías, Isaías, Ezequiel, Daniel, viram o esplendor e a glória de Deus por meio do seu trono. E mais uma vez, nesses contextos de tristeza, de exílio, de perseguição, eles foram completamente encorajados por aquilo que eles viram diante de Deus. E aqui então, João relata, ele descreve a visão que ele tem a respeito do trono de Deus. Ele vê coisas maravilhosas e inefáveis, coisas que nós nunca vislumbramos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E isso é de extrema importância para nós. Dito isto, meus irmãos, a mensagem que João nos traz é a seguinte: fixe os seus olhos no trono de Deus e o adore, pois ele reina exaltado e exerce domínio sobre toda a criação. Ele está aqui com isso nos dando um direcionamento para não olharmos circunstâncias, não olharmos governos humanos, não nos atemorizarmos com aquilo que os grandes podem fazer, mas fixar os olhos naquilo que realmente importa, o trono de Deus, e adorar aquele que se assenta no trono, como nós vemos aqui. Então eu quero destacar aqui, em 2 momentos, a descrição deste trono de Deus, como é feito pelo apóstolo João. Em primeiro lugar, eu quero descrever, expor aqui aos irmãos, a majestade do trono de Deus, que vai do verso 1 até o verso de número 8, a primeira parte dele, certo? E depois eu quero descrever aqui para os irmãos a adoração ao Deus majestoso, em segundo lugar, que compreende os versos 8b até o final do capítulo, o verso de número 11. Vamos a elas nesse instante. Em primeiro lugar, irmãos, o que João nos descreve nesses primeiros versículos é a majestade do trono de Deus.
Talvez eu e você não estejamos muito acostumados com reis e salas reais. Nós vivemos numa república. A monarquia do nosso país, ela foi extinta já há uns 200 anos, certo? E não seja tão comum para nós vermos reis sendo entronizados, ou vemos ali o rei com todo o seu esplendor, com o seu cetro, com todos os seus príncipes e parlamentares ao seu redor ali, governando ou exercendo ali uma vez, por exemplo, no ano, como acontece ali na Inglaterra, todas as suas prerrogativas reais, certo? Nós talvez não estejamos acostumados com tudo isso, mas esta era uma visão muito comum para aquelas pessoas da época, porque o imperador romano, ele era um homem imbuído de glória própria, onde ele passava havia ali cerimônias, carruagens que levavam o seu nome e o exaltavam, tendo em vista que ele era semelhante, ele queria se comparar ali ao próprio Deus, ele se achava o próprio Deus. Então isso era algo que estava muito comum na vida daquelas pessoas, especialmente na parte daqueles que viviam naquelas regiões antigas. E aqui então, para você entender um pouco desta visão, você tem que ter em mente o rei governando na sua sala real. É basicamente isso que João vai nos mostrar aqui para nós. O rei cercado por seus príncipes e conselheiros, governando, reinando sobre tudo que existe. Mas aqui não se trata de um governo humano, não se trata de um reino humano, mas do reino celestial, do reino divino que João teve a oportunidade de ver. Então, para descrever a majestade do trono de Deus, em primeiro lugar, João destaca aqui uma porta aberta no céu. Ele ouviu Jesus lhe dizendo o seguinte: depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de uma trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Este marcativo aqui, este destaque do texto, depois dessas coisas, não significa que o texto está colocado em uma ordem cronológica, certo? Ele teve ali as visões das 7 igrejas, mas esta frase, ela marca um novo ciclo de visões que João vai ter a respeito do juízo de Deus sendo executado sobre todos os moradores da terra. Tanto que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, eles são centrais para nós entendermos todas as outras coisas que se desenrolarão. Mas aqui o sentido não é um sentido cronológico, certo? É um marcador aqui que o João usa para mostrar agora um novo ciclo de visões está acontecendo, certo? E ele ouve aqui uma voz, ele diz que olha e eis que ele vê uma porta aberta no céu. É interessante que nós já trabalhamos essa marcação da porta, que para alguns entendidos significa oportunidade, mas aqui, meus irmãos, é realmente um lugar onde João está sendo levado para contemplar essa antessala, onde Deus, ele governa e reina sobre todas as coisas, certo? Ele diz, olhei e eis, né, que traduzindo literalmente, ele está chamando a atenção do leitor, e veja, eu vi uma grande porta aberta no céu, certo? E uma voz que falava comigo como de trombeta. Nós associamos essa voz à voz do próprio Jesus Cristo, que tinha falado com ele ali no capítulo 1, e a voz de trombeta, que realmente ele é um marcador importante, porque nos mostra o juízo que Deus está para executar. Trombeta no Apocalipse está sempre linkada a juízo, ao que Deus está para fazer e executar na história e no tempo. Essa experiência, meus irmãos, que João teve, como eu falei, ela está muito, coberta ali pelo pano de fundo da visão de Isaías, capítulo 6, dos versos 1 a 13, da visão de Ezequiel no capítulo 1, e da visão que Micaías teve também ali no período do rei Acabe, que está registrado em 1 Reis, capítulo 22, do verso 19 a 22, e também a visão que Daniel teve no capítulo 7, do verso 9 a 14. Eu quero dizer isso para vocês porque tudo o que nós estamos falando aqui não é exclusivamente novo. Os profetas do Antigo Testamento, eles já viram todas essas coisas.
E aqui então ele é convidado, meus irmãos, ele é convidado para subir a um determinado lugar, para chegar, adentrar aquela porta que foi aberta diante dele, para ver coisas que estavam para acontecer, ou seja, as visões que marcam os registros históricos, tanto do tempo passado, do presente e do futuro. O cerne desta visão, ela começa com a visão do trono de Deus, e ela termina com a visão do Cristo glorificado, exercendo juízo sobre todas as coisas. Ela compreende o capítulo 4 e ela compreende o capítulo 5. Por isso então, o verso de número 2, ele nos diz que João é arrebatado e tem a visão do trono de Deus. Ele passa por uma experiência que os outros profetas passaram, de ser levado, de ser conduzido no Espírito, a uma realidade, a uma dimensão que nós não temos acesso. Veja o que ele diz: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava assentado nesse trono. E aqui é algo interessante, porque sendo conduzido, sendo levado talvez ali uma espécie de transe, nós não sabemos como isso aconteceu. Se nós entendemos que essa experiência é semelhante ao dos profetas do Antigo Testamento, pode ser isso. Ele é levado no Espírito a ter esta visão celestial, e ali então ele enxerga o quê? Um trono armado no céu. Do mesmo modo que haviam tronos armados na terra, João é conduzido a ver a sala do trono de Deus, a ver uma visão que todos nós talvez tremeríamos de medo ao contemplar com os nossos olhos, como aconteceu com o próprio João quando ele viu essas coisas. E trono, meus irmãos, ele aparece aqui 13 vezes só nesse relato, e significa aqui lugar de autoridade, significa lugar de governo, lugar de domínio. O trono não está vazio, o trono tem alguém que está assentado nele, porque muitas vezes somos talvez arrebatados pela visão de um belo trono, com os seus adornos de ouro, como era o trono do rei Salomão, por exemplo. Mas o trono pode estar vazio, sem ninguém o ocupando ali, e o que João vê é a visão deste trono e alguém assentado nele. E quem é este que está assentado no trono de Deus? Diferente de Ezequiel, que vai relacionar este que está assentado no trono como semelhante a alguém, como filho do homem ou como homem, João ele evita qualquer comparação direta. Ele não descreve, vamos dizer assim, diretamente aquele que está sentado no trono. A única comparação que ele faz aqui, como nós vamos ver, é assemelhá-lo ao brilho de algumas das pedras preciosas da época, e mostrar assim então a luz, a glória que este ser que está sentado no trono revelava diante dos seus olhos. Ele descreve no verso de número 3, certo? O seguinte: e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele destaca aqui 3 pedras preciosas. Eu nunca vi nenhuma dessas pedras na minha vida, nem uma pedra de jaspe, nem uma pedra de sardônio, quiçá uma esmeralda, certo? Mas dizem que são pedras preciosas que adornam os pescoços das mulheres, as coroas do rei. Se você olhar, eu tive, por exemplo, em 2010, o privilégio de conhecer as joias da rainha Elizabeth II, lá na Escócia, no castelo onde eu visitei, e lá estava a coroa dela adornada por tantas joias, por tantas gemas, por tantas coisas, certo? E aqui então, João estava vendo, comparando o trono de Deus, a pessoa, aquele que estava sentado no trono, ao brilho dessas luzes, ao brilho dessas gemas que eram de valor incomparável. E aqui mostra o que? A majestade, a glória de Deus. João usa recursos limitados, como o brilho de pedras, para poder descrever aquele que está sentado sobre o trono.
A Bíblia fala, meus irmãos, que Deus é Espírito, certo? Que nós não podemos vê-lo, nós não podemos enxergá-lo. Deus fala lá, Paulo fala lá em Timóteo que Deus, Ele é o único ser que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e ninguém é capaz de ver. E aqui João está com isso descrevendo algo que os olhos dele não poderiam falar, traduzir em palavras. Ele pôde comparar apenas a essas pedras, que tinham um brilho muito bonito, eram de valor incomparável. Eu comentei com os irmãos aqui, a coroa imperial do rei Charles, por exemplo, veja quantas joias tem nela, só para a gente ter um nível de comparação, certo? A coroa dele, por exemplo, é adornada com 2.868 diamantes, 273 pérolas e 17 safiras, 11 esmeraldas e 5 rubis. Para você ver a comparação aqui, eles exageram no poder e na glória, mas nada é comparado àquilo que João viu. E ainda ao redor do trono, além de descrever ali o ser que estava assentado nele, ele viu algo como um arco-íris semelhante à esmeralda, certo? Esmeralda aqui, alguns estudiosos dizem que é aquela esmeralda translúcida, não a verde, que poderia servir como um prisma refletindo o arco-íris como nós conhecemos. E aqui é um sinal distintivo do trono de Deus, meus irmãos, porque ele faz alusão a Gênesis capítulo 9. O arco-íris foi colocado no céu como um sinal da misericórdia, da graça de Deus para com o homem depois do dilúvio. E aqui as pessoas entendem que é este o pano de fundo, juntamente com Ezequiel ali no capítulo 1, que ele vê a mesma coisa, o arco do Senhor ali coroando, ao redor do trono de Deus, que reflete o que? A sua misericórdia. Se as pedras refletem a sua majestade, o arco-íris reflete a misericórdia deste Deus. Ele é um Deus misericordioso, que tem uma aliança com o seu povo, uma aliança de não destruir o seu povo, mas de preservá-lo. E aí então ele continua descrevendo todas essas visões, e o versículo 4 aqui nos mostra os seres que estavam ao redor deste trono, porque o trono de Deus não é um trono solitário, mas veja bem, como eram os reis que governavam ali, estavam junto da sua corte real, dos seus príncipes e dos seus conselheiros reais, assim Deus também governa com os seus conselheiros e príncipes celestiais. E ele tem duas visões aqui, certo? Uma visão que é dos 24 anciãos e outra visão que é dos 4 seres viventes, além dos fenômenos cósmicos que estavam acontecendo ali quando esse trono estava sendo visto. Então ele vê no versículo 4 os 24 anciãos, que diz o seguinte no verso 4: ao redor do trono havia também 24 tronos, e nele estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Muito tem se debatido a respeito da identidade desses 24 anciãos. Eu entendo, juntamente com a maioria dos comentaristas, que se tratam de seres celestiais, não de pessoas. Alguns vão dizer que ali está representado os 12 patriarcas que foram glorificados e os 12 apóstolos, certo? Porém, eu discordo um pouco desta visão, tendo em vista que se trata ali de seres que recebem determinada autoridade, para exercer autoridade em favor do povo de Deus. Como nós vamos ver descritos depois no capítulo 5, 6 e 7, esses anciãos carregavam taças com orações dos santos nas suas mãos. Eram príncipes aqui realmente imbuídos de poder e autoridade, que estavam a dispor do Senhor para servir o povo de Deus, para servi-lo em todas as suas demandas. Estes seres aqui são seres celestiais, são anjos que nós não sabemos descrever a categoria deles, e diz a descrição que eles estavam vestidos de vestes brancas, ali refletindo realmente o caráter, a pureza, a santidade de Deus, bem como com coroas de ouro na cabeça, mostrando a autoridade que eles exerciam
exerciam de fazer as coisas que o grande rei lhes mandavam. Então se trata aqui de príncipes celestiais, como nós vimos aqui. E podemos entender também que estes 24 anciãos, eles representam a igreja do Senhor. Eles não são pessoas, mas eles representam a igreja do Senhor. Porque 24, aqui ele é um número muito, deve ser entendido como um número muito curioso no mínimo. Por quê? 12 mais 12, refletem as 12 tribos de Israel e representam os 12 apóstolos, que significa que a igreja de Deus, a sua totalidade, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que diante de Deus tem anjos, seres celestiais que representam, que levam as orações do povo de Deus, mostrando a adoração impactante que eles levam ao Senhor, representando a igreja do Senhor ali. Isso aqui é inspirado no livro de Crônicas, especialmente nas 24 ordens sacerdotais que Davi levantou para poder introduzir a adoração no tabernáculo no Antigo Testamento. Então ele tem muito a ver com esta visão. Então se tratam de pessoas, de seres celestiais, que representam aqui a igreja na sua totalidade, o Israel de Deus, adorando ao Senhor, como veremos posteriormente. Além de tudo, meus irmãos, os versos 5 e 6 nos mostram alguns fenômenos que aconteciam diante desse trono, ao redor desse trono, diante do trono. Ele descreve aqui 3 fenômenos especiais. O primeiro dele é que saíam desse trono relâmpagos, vozes e trovões. Uma alusão clara aqui ao livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 16, quando Deus se manifestou ali no monte para o povo de Israel, e dele saíam trovões, uma voz retumbante, certo? Relâmpagos, e aquilo amedrontou o povo de Deus. E aqui também, meus irmãos, tem um significado simbólico, que é o significado de juízo. Se você for pegar aqui depois, nós vamos ver todos os outros textos, a 7ª trombeta, certo? Nós vamos ver aqui, o 7º selo, a 7ª trombeta, a 7ª taça, todas elas são precedidas por trovões e relâmpagos que acontecem quando elas são abertas, derramadas ou tocadas, para mostrar o juízo de Deus sobre todos os moradores da terra. Nós vimos aqui que este trono representa a majestade de Deus, representa a misericórdia de Deus, mas ele também traz aqui o juízo de Deus sobre todos os moradores. Às vezes a gente se engana, meus irmãos, achando que Deus ele não está demasiadamente irado para com os seres humanos, mas esta visão nos mostra o contrário, que Deus é ao mesmo tempo misericórdia e juízo também. Além do mais, aqui tem os 7 tochas de fogo que estão diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, como João aqui recebeu a revelação, que simbolizam aqui o próprio Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 1, no caráter cétuplo dele, que ele é o Espírito de sabedoria, de poder, de misericórdia, como nós vemos ali no texto de Isaías sendo mencionado. E aqui é o Espírito Santo, por meio da obra do Espírito Santo, que o Senhor executa os seus juízos, que o Senhor executa todas as suas coisas. E fogo está atrelado aqui realmente a juízo, meus irmãos. Podemos nos lembrar da missão de Jesus, quando João Batista olhou para ele e disse: esse vos batizará com o Espírito e com fogo. Fogo nesse texto não é fervor espiritual, não é fervor espiritual, é juízo de Deus. Jesus ele veio trazer o Espírito Santo da graça, mas também veio trazer juízo sobre aqueles que não o reconhecem, que não se arrependem dos seus pecados, e é isso que está diante de Deus. E além do mais, meus irmãos, nós temos aqui também a visão de um mar de vidro semelhante ao cristal. E aqui nós temos duas interpretações possíveis a respeito deste texto. Diz respeito aqui, como um comentarista entende, Grant Osborne, a respeito da santidade de Deus, que é aquele, o trono de Deus estava firmado sobre esse mar de vidro, que faz separação de Deus e das demais criaturas sobre a terra. Ele mostra aqui o quanto Deus é exaltado, o quanto Deus está acima de todos, como esse Deus ele é transcendente,
certo? Ao mesmo tempo que ele se importa conosco, que Jesus Cristo veio, mas mostra esse caráter de santidade e de transcendência de Deus. Outros comentaristas, como o Gregor Biel, por exemplo, ele vai descrever que este mar de vidro aqui, ele está relacionado com a visão de Ezequiel, certo? 1:22, quando ele vê, assim, sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido sobre a cabeça deles. É a mesma coisa que João está vendo aqui, de acordo com este comentarista, e retrata, meus irmãos, sempre a ideia do mal. Porque ele vai mostrar que no Apocalipse, em partes posteriores, que o mal ele está relacionado ao abismo, é o lugar de onde vem a besta, é o lugar de onde surgem as 3 bestas, onde o mal ele é colocado. O mar já não vai haver mais na nova terra, mas não é um mar literal, significa maldade, significa da onde surgem as coisas do mal, certo? E aqui então, Biel ele tem uma visão interessante, mostrando que esse cristal significa que essas hostes infernais do mal e da maldade estão ali sobre o controle diante de Deus. Esse mar de vidro representa de fato isso, Deus que controla sobre toda a maldade, que reina sobre todo aquilo que é ruim, certo? E além do mais, meus irmãos, nós vemos aqui João falar também a respeito dos 4 seres viventes. Os versículos 6 e 7 vão ter aqui uma descrição um pouco precisa a respeito do que são esses seres viventes. Ele diz o seguinte: no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro era semelhante a um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando voa, certo? E o versículo 8, a primeira parte ainda nos diz, diante do trono, e os 4 seres viventes, tendo cada um 6 asas, certo? Respectivamente, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Ele faz uma descrição, meus irmãos, que os estudiosos entendem aqui ser dos querubins e dos serafins vistos em Ezequiel capítulo 1 e Isaías 6. Nós não podemos, meus queridos, alegorizar muito a respeito deste tema, porque eles são realmente muito obscuros a nós. A única revelação que João nos traz é que eles têm estes aspectos, como de animais, como de homens, mas não significa que eles sejam realmente com aparência, com homem, animal, coisas do tipo. Algumas traduções, algumas interpretações vieram possíveis a respeito disso ao longo da igreja, da história da igreja. Por exemplo, como os pais apostólicos, alguns deles acreditam que isso aqui era uma referência aos 4 evangelhos. Alguns entendiam até que se simbolizava ali os símbolos do zodíaco babilônio, ou então outros relacionavam esses seres com as mitologias, as esfinges babilônicas, certo? Outros já faziam ali uma alusão aos atributos de Deus. E então outros entendem que esta é uma representação celestial de toda a criação humana, de tudo aquilo que Deus criou, as aves, os animais, os seres humanos, tudo que está diante do trono de Deus, rendendo a Ele glória, honra e louvor. Nós não vamos nos ater, meus irmãos, até porque nós não temos condições e tempo para poder analisar cada um desses seres viventes, mas eu entendo que ali são seres celestiais, como aquele que Isaías viu, certo? Que tinham ali uma certa autoridade, que conduziam de fato o louvor e a adoração no trono, diante do trono de Deus, constantemente, como nós veremos aqui, certo? Eles estavam cobertos com olhos por dentro e ao redor, que simboliza a onisciência de Deus, o Deus que age por toda a terra, o Deus que conhece todas as coisas, que representa a sua vigilância e constante onisciência sobre o seu povo, e que estão a serviço do reino do Cordeiro, para poderem se prostrar em adoração e executar os juízos de Deus. Ou seja, trata-se de seres celestiais que são imbuídos de autoridade para poder cumprir os propósitos e a vontade de Deus. Quanta coisa nós vemos nesse relato, meus irmãos, e isso nos mostra o que? A grande majestade deste Deus.
Esta mensagem era muito importante para o povo daquela época, porque veja, era um povo que estava acostumado a olhar para o imperador, para César, que estava trazendo coisas ruins para o povo de Deus, fazendo o povo de Deus sofrer, colocando-se na posição de Deus, exigindo adoração. Mas ao mostrar essa visão do trono de Deus, aqui então João nos chama a atenção para entendermos que não são os homens que governam, e sim o Senhor de toda a terra. Mas em segundo lugar, certo, irmãos, nós não vemos apenas aqui a descrição da majestade do trono de Deus, vemos também a adoração ao Deus majestoso. Porque se ele descreve criaturas, seres celestiais maravilhosos, agora dos versos 8 a 11 ele vai descrever o que esses seres faziam. E 2 cânticos é colocado aqui então. Depois nós vamos ver no capítulo 5 que ainda há mais cânticos, outros cânticos ali no livro de Apocalipse que serão desenrolados e mostram aqui, meus irmãos, o que esses seres faziam. Eles adoravam a Deus constantemente. E aqui então o primeiro canto que João vai registrar é o canto, a adoração dos 4 seres viventes, certo? Na parte B do versículo 8 diz o seguinte: eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aqui eles proclamam a santidade de Deus, e aqui é um uso da palavra hebraica, o mesmo recurso que é utilizado ali em Isaías capítulo 6 do verso 3, quando os serafins ficavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É algo que os comentaristas chamam de trisságio, uma forma de repetição para enfatizar excessivamente uma qualidade. O fato desses seres dizerem santo, santo, santo 3 vezes, não é apenas uma repetição aleatória, mas é para enfatizar o quanto Deus, Ele é santo e acima de todos os outros, certo? Ele é excessivamente santo, Ele está separado de toda a sua criação, Ele não é um com a sua criação, Ele não é um Deus que se vê presente na pedra, na árvore, no homem, Ele é separado de todas elas. E aqui eles louvam também, além da santidade de Deus, eles louvam a onipotência de Deus, que no texto de Isaías é o Senhor dos exércitos. João traz como Deus todo-poderoso, uma palavra que eu gosto muito do grego, que é pantocrator, utilizado ali, um título utilizado para Cristo, para descrever a soberania e o poder de Deus, que mostra que Deus exerce poder e controle sobre todo o universo criado, que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Ele tem todo o poder, não é César, não são os inimigos de Cristo, mas todo o poder pertence ao Senhor, que domina sobre eles. A igreja, meus irmãos, não precisa se afligir por causa do poder aparente das forças do mal. O mar de vida está sob controle, as hostes estão sob controle, porque Deus governa sobre todas as coisas. E além do mais, ele destaca também a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, características usadas também para o próprio Jesus Cristo no capítulo 1, que representa a sua eternidade e o controle sobre o passado, o presente e o futuro. Em Deus não há tempo, meus irmãos. E além de tudo, nós temos aqui um outro cântico registrado por João, uma doxologia do próprio João, quando ele vê isso, para fazer aquele transição do cântico dos 4 seres viventes para o cântico dos 24 anciãos, ele diz o seguinte: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças, certo, ao que está assentado no trono, aí ele vai descrever a adoração dos 24 anciãos. Glória, honra, ações de graças, eram uma fórmula doxológica utilizada pela igreja primitiva, para dar a Deus toda a dignidade, toda a honra, para louvá-lo por quem Ele é, pelo que Ele fez, por toda a sua dignidade.
e mostra que esse Deus que está assentado no trono aqui é o soberano, o onipotente. E então vem a adoração dos 24 anciãos nos versos 10 e 11, que diz o seguinte: os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está assentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram existir. 3 atitudes aqui nós vemos nesse texto. Primeiramente, os 24 anciãos se prostravam e adoravam, numa atitude de reverência e subordinação. Os reis que estavam debaixo do imperador César, quando tinham de se apresentar a eles tinham de se curvar diante do imperador, porque embora eles tivessem autoridade sobre determinadas províncias, eles não tinham toda a autoridade de Roma. E é aqui que João nos está nos trazendo essa imagem. Esses seres celestiais, os 24 anciãos, se prostravam em adoração, se curvavam diante desse Deus, adorando em total rendição a Ele. E não apenas isso, eles lançavam as suas coroas de ouro diante do trono, diante do Cordeiro, diante do Deus que está assentado sobre ele. E essa coroa representa toda a autoridade que lhes foi dada. Tudo pertence ao Senhor, tudo vem do Senhor. E eles proclamavam na sua atitude: Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Um cântico que é dividido aqui em 2 partes: um hino de louvor a Deus pela sua dignidade, e o louvor a Deus pelo sustento e controle de toda a criação. Eles louvam a Deus: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Eles louvam a Deus por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz, e porque Ele criou todas as coisas que existem e sustenta todas as coisas que existem, como diz a parte final do cântico. Termino com algumas aplicações aqui para nós, irmãos. O que isso nos faz enxergar então? Qual é a importância desta visão para nós? Em primeiro lugar, eu queria que você verdadeiramente gravasse isso: o governo do mundo não pertence ao homem, mas pertence a Deus. O trono de Deus subsiste para sempre. Registra isso no teu coração, guarda isso no teu coração, porque muitas vezes nós achamos que o mundo está sem controle algum, que o mal ele corre desenfreado, mas Deus está no seu santo templo. Os reis da terra desfilam em seus carros, demonstram seu poder bélico por meio de guerras e imposições, mas sabe o que acontece com eles? Eles passam. Quando Micaías teve a visão do trono de Deus, quem governava era Acabe. O que aconteceu com Acabe? Foi morto em batalha. Quando Isaías viu o trono de Deus, um rei piedoso de Judá tinha morrido, o rei Uzias. O rei Uzias passou e Deus permaneceu. Quando Ezequiel viu o trono de Deus, Judá estava sobre o exílio da Babilônia. Babilônia exerceu algo terrível sobre os israelitas, mas a Babilônia passou, mas Deus permaneceu. Quando João viu o trono de Deus, quem estava governando era Roma. Roma caiu, mas o trono de Deus permanece. E esta, meus irmãos, é uma visão que todos nós precisamos ter na nossa vida. Em segundo lugar, eu destaco: o mal não está à parte do controle de Deus. Se nós tomarmos a interpretação ali do Gregor Biel, de que aquele mar de vidro representa o mal, ele está sobre o domínio debaixo do trono do Senhor. Às vezes nós pensamos, blasfemamos, duvidamos de Deus por causa da existência do mal, mas esta visão nos mostra que Deus exerce domínio, e o livro de Apocalipse nos conta a história de como Deus extermina o mal, de como o mal será julgado e definitivamente exterminado.
Em terceiro lugar, eu digo a você: una a sua voz e a sua vida em adoração ao Senhor soberano. Aqueles seres celestiais, imbuídos de toda a sua autoridade e majestade, eles foram criados com um só fim: adorar a Deus. Eles representam a criação e a igreja do Senhor. É algo que nós devemos fazer constantemente. Você não está aqui assentado simplesmente por um passatempo. Você está sentado aqui agora prestando culto ao Senhor, para cantar ao Senhor como estes seres viventes, como estes 24 anciãos cantaram, para dar a Deus todo louvor por seus atributos, por sua obra, por sua dignidade, por quem Ele é. O culto, meus irmãos, é uma antecipação daquilo que se acontece no céu e nós não vemos. Quando nós cantamos, quando nós adoramos a Deus, nós estamos nos unindo a esses seres celestiais para bendizer o Deus que reina e que vive, que governa para todos sempre. Por isso, venha com alegria. Não importa, meus irmãos, aquilo que nós passamos, se nós podemos de fato entender que Deus está no controle, nós vamos cantar com muito mais louvor, com muita mais intensidade. Os cânticos aqui não são apenas para o ministério de louvor. Aliás, não existe ministério de louvor. Ministério de louvor é a igreja. Existe a equipe de música que conduz a igreja, que se prepara, que se capacita, mas a adoração vem do povo de Deus. E por fim, eu termino aqui com uma palavra às mães. Diante disso, minha querida, talvez você tenha tantas coisas, tantos sentimentos, tantas tristezas, tantas preocupações com os seus filhos, tantas preocupações com aquilo que pode acontecer. Você que é filho e tem preocupação com a sua mãe também, por causa ela está chegando à velhice, está passando, mas eu quero dizer a vocês: reconheçam que Deus está no trono, e leve a Ele o seu louvor e também as suas petições. Nós vamos ver que esses seres chegavam com taças, com as orações dos santos. Leve ao Senhor, porque Ele nos recebe. Nós lemos aqui em Hebreus que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. Este lugar de sublime majestade, de grande resplendor, é acessível a mim e a você, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, pela descrição daquilo, Senhor Jesus, que mais importa. Que nós possamos colocar os nossos olhos no trono do Senhor, que está assentado, exaltado e sublime, e não naquilo que nós podemos ver, ó Deus, e nos desanimar. As circunstâncias do nosso dia a dia nos trazem aflição, muitas vezes, medo, ansiedades, mas a visão do Teu trono nos traz de fato a graça e a majestade do Senhor em todos os momentos. Nós Te agradecemos por isso, ó Deus. Fixe essa visão nos nossos olhos, no nome de Jesus, amém.